Queridos irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um banquete espiritual. Foi assim, eu particularmente, aí eu até fiquei, eu acho que foi com a Denise Weinberg, né? Aquela passagem de Jesus, quando o Pé vai falar e vem Natanael, aí pergunta se pode ver alguma coisa boa, se pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Vem coisa boa de Fragoso também, viu, gente? Se pode ver coisa boa de Fragoso, vem. O nosso amigo Júlio César. E assim, vamos orar, né? Porque ele gostou tanto daqui, que ele até veio conversar comigo algumas coisas. Né? Vamos orar, quem sabe, ele está para se mudar, né? E virar para cá. Queridos, no próximo domingo, nós vamos estar trabalhando o tema da campanha de missões nacionais, né? E a gente sempre pega o tema da igreja caminhando na visão do reino de Deus. E quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, nós entendemos que a solução é quem? É Jesus Cristo, que é o grande tema de missões nacionais para esse ano. A solução é Jesus Cristo. Nós estamos fazendo contato, o pastor Vinícius está nos ajudando, o pessoal aí, a Rosana. Dessa vez vamos fazer diferente. Em vez de termos aqueles vídeos já pronto da campanha, que a gente nunca viu na vida, né, e que a gente não conhece, vamos conhecer os nossos trabalhos via Junta de Missões Nacionais. Vamos conhecer o trabalho de Brejinhos, vamos conhecer o pastor de Lima Campos, vamos conhecer o pastor que nós ajudamos aí no ciclone extratropical do Rio Grande do Sul. O pastor Vinícius vai tentar. Eu pedi um breve relato de no máximo 5 minutos da Elisângela, lá de Palmares. Ela conseguiu fazer em 12. Né? Então o pastor Vinícius ali vai tentar enxugar aquilo ali. Temos o meu irmão Josivan, né, que agora está lá para o Pantanal, é isso? Então a gente está trabalhando essas situações. E dentro desse tema ainda, da solução é Jesus, ele também tem a ver com o Setembro Amarelo, né? Momento em que nós refletimos na prevenção da nossa saúde emocional, tão negligenciada. Até pouco tempo atrás, você falar em saúde mental dentro de uma igreja era sinal que o crente não tinha fé. O crente que tivesse algum problema de saúde mental era um crente que não acreditava na Bíblia, não acreditava em Jesus. E hoje, pela graça de Deus, nós temos um conhecimento melhor, né? Nós temos a visão holística, né? Nós somos, tem um cara que fala que Deus é trino em tudo, né? Tudo é trinário, né? E aí eu sou adepto à linha de que nós somos corpo, alma e espírito. E eu vejo Jesus Cristo sempre trabalhando o homem de uma maneira holística, de uma maneira integral. E pensando nesse tema, a solução é Jesus, que a gente vai trabalhar melhor no próximo domingo, quero falar que, caminhando na visão do reino de Deus, quando nós estamos caminhando na visão do reino de Deus, Jesus acalma as nossas tempestades. Quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, Jesus acalma as nossas tempestades. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu estou na versão NVI, caso alguém queira colocar lá. Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Texto super conhecido, em que Jesus vai acalmar a tempestade. E essa é uma, como diz o professor André, né, é uma perícope, porque ele tem continuação no capítulo 5. Você vai entender tudo isso aí quando você ler o capítulo 5. A questão do gadareno, né, o porquê dessa tempestade, ele tem muito a ver com o capítulo 5, com a missão da igreja. Mas eu quero destacar esta tempestade. E diz assim, vou ler com vocês: e naquele dia, sendo já tarde, disse, quem diz? Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco,
E havia também com ele outros barquistas. Eles estavam no barco e o meu português aqui foi terrível as pausas, né? Mas deu para entender, né? Vamos lá. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, ele quem? Jesus, sobre a almofada, e despertando ele disse: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, os discípulos, e disse Deus: Por que estáis temerosos? Como não tendes fé? E sentiam um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até ao vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, Pai bendito, amado, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada um de nós nessa hora, Senhor. Que a reflexão da Tua palavra venha trazer impacto aos nossos corações e gere dentro de nós mudanças, Senhor, para podermos fazer melhor a Sua obra. Usa-me, Senhor, com graça, misericórdia. Purifica-me, Senhor, pelo sangue de Jesus, para que eu seja idôneo naquilo que eu vou falar, Senhor. Usa-me, Pai, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um texto muito conhecido, né? E aqui, para frente, a gente vai ver Jesus falando da diferença entre fé e confiança. Jesus já havia feito muitas coisas no capítulo 4, né? Ele fala sobre a fé como um grão de mostarda, ele fala da candeia, né? Que nós somos a candeia, né? Ele vai falar sobre a semente que nós vamos plantar, e chega uma hora que Jesus, ele, talvez, a gente interpreta cansado, mas quando a gente vai ver o verso do capítulo 5, a gente vê que Jesus tinha uma missão para salvar uma pessoa que estava lá desesperada, aquele gadareno, lá no capítulo 5, e Jesus dá uma ordem para aqueles homens, e manda, ao anoitecer, e fala: vamos para o outro lado. É interessante que Jesus dá essa ordem, e quando Jesus dá uma ordem, a gente pensa assim: bom, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo vai bem, não é isso? Mar, eu ia falar mar de brigadeiro, olha que coisa, mar de almirante, céu de brigadeiro. Mas o mundo em que nós vivemos, a contramão, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, levanta-se tempestade. Ao contrário de Jonas, da história de Jonas, nem toda tempestade que se levanta na nossa vida é pecado. Aqui não era isso. Aqui não era pecado, muito pelo contrário. Aqueles discípulos foram o quê? Obedientes. Mestre fala, Jesus fala: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava, e outros barcos também acompanhavam. E é interessante, quando nós estudamos um pouco de geografia bíblica, vamos entender que o mar ali, o mar da Galileia, ele se encontra mais ou menos 220 metros abaixo do nível do mar ali, do mar Mediterrâneo, e você tem montanhas ao redor. É um lugar aonde a tempestade é muito comum, aonde o temporal é muito normal, aonde as turbulências, elas são normais. E aqueles homens eram homens o quê? Experimentados. Ele não estava falando comigo, que eu não conheço nada, mas quem estava ali com ele eram pescadores, pessoas que conheciam, pessoas que estavam acostumadas às tempestades daquele mar. Mas aquela tempestade era diferente. Aquilo chamou a atenção daqueles homens. Aqueles homens, por maior que fosse o esforço deles, por maior que fosse o conhecimento que eles tinham, por maior que fosse a sua intelectualidade, diante daquela situação, eles não tinham nada a fazer. E às vezes a nossa vida é assim.
Por mais que nós venhamos a conhecer pessoas, por mais que nós sejamos influentes, por mais que nós tenhamos conhecimento, há momentos em que não podemos fazer absolutamente nada. Essa história nos fascina. O mundo em que vivemos, esse mundo que foi falado hoje lá na Doralândia, né? Dessa pós-modernidade, desse mundo líquido, desse mundo onde as pessoas não têm compromisso com Deus, ela é repleta de tempestade, seja no sentido físico ou também no sentido metafórico. As tempestades que existem dentro de nós, essa história que Jesus vem e relata, que nós estamos lendo nessa noite, surge como um farol de esperança diante das turbulências da vida que eu e você enfrentamos a cada momento, diante dos desesperos, diante das nossas inconstâncias, diante das nossas dificuldades, podemos ter a certeza que Deus acalma a tempestade, que nós podemos confiar nele. E aqui, meus irmãos, a tempestade ela tem um propósito bem específico. Existem tempestades que passamos, que é a oportunidade para que eu e você conheçamos ainda mais a pessoa de Jesus Cristo, conheçamos ainda mais o poder de Deus, e podemos ter a certeza que Ele não nos abandona, que Ele não nos faz mal, que no meio da tempestade, com Cristo Jesus, Ele não pode, até o jargão hoje em dia, né? Ele pode não te livrar das tempestades, mas Ele está contigo em meio à tempestade. Eu não sei qual a tempestade que alguns estão passando, e a primeira tempestade que eu quero destacar nessa noite são as circunstâncias da vida. As circunstâncias causam tempestade. Aqueles homens, aqueles discípulos que estavam ali, embora conhecedores, as circunstâncias que eles estavam vivendo, aquele momento em que eles resolveram atravessar o mar, traz a ele uma grande dificuldade. A situação é a mesma no dia de hoje. Às vezes nós saímos, eu acho, quero imaginar isso, que eles saíram com o tempo bom, com o tempo tranquilo, e de repente o mar vira. Alguém já teve essa experiência de sair com o tempo bom, de repente o mar virar? Que doideira, né? É uma coisa, porque nós não temos controle de absolutamente nada. E é isso que acontece com esses homens. Eles saem e o tempo virou. O tempo muda. E boa parte daqueles discípulos estavam acostumados com aquele mar, sabiam que o barco, eles tinham conhecimento do pior, eles sabiam que aquele barco estava prestes a afundar. E uma coisa que me chama a atenção é que às vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós percebemos que pelo caminho que nós estamos andando, pena que eu não estou naquela foto da Doralândia, né? Estamos descendo ali fazendo um raft, né? E de repente você está quase caindo no abismo e você não tem muito o que fazer. Segura na mão de Deus e vai. Mas Deus, Ele é todo poderoso, Ele cuida, e nós não podemos nos preocuparmos demasiadamente com a tempestade. Precisamos comunicá-la. É o que a gente aprendeu hoje pela manhã. Qual foram os dois princípios que o irmão Júlio César falou hoje pela manhã? A ansiedade e a angústia. E no momento de dificuldade, o que nós temos que fazer? Verbalizar. Precisamos falar. Precisamos botar para fora aquilo que nos angustia. E é exatamente isso que esses discípulos fazem. Diante daquelas circunstâncias, mesmo eles sendo capitães, sendo pessoas que conheciam de pesca, são pessoas que conheciam de mar, diante da dificuldade daquele momento, eles não tiveram medo e pediram socorro a quem pode dar. E às vezes nós não conseguimos compreender isso. Às vezes nós passamos dificuldade e não queremos mudar o nosso proceder, porque nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós não queremos mudar. E às vezes as circunstâncias nos deixam apavorados,
talvez um diagnóstico médico, um desemprego, uma mudança de rotina. As circunstâncias mudam, mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela tem que ser inabalável. Por isso que o salmista Davi, diante da sua tempestade emocional, diante das suas circunstâncias, no Salmo, ele fala: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Precisamos ser inabaláveis diante das dificuldades da vida em Cristo, porque a nossa fé, ela pode produzir muitos efeitos. Enquanto não havia tempestade, as pessoas estavam muito bem, mas quando eles olham para a circunstância, quando eles olham para aquela situação, eles vão e dizem: esse barco vai afundar, não tem jeito. E os discípulos perceberam que aquela tempestade não seria tão tranquila ou menos perigosa que as outras que eles haviam já enfrentado, mas eles rapidamente chamaram quem tem o controle de todas as coisas. Eles vão acordar o Senhor Jesus. Diante da minha e da sua dificuldade, quem nós temos que amar? Quem nós temos que buscar? Às vezes, quando nós ficamos desempregados, a primeira coisa que a gente pensa: vou procurar um amigo, vou falar com um vereador, eu vou falar com um deputado. Aí quando está tudo errado, ele vai procurar quem? Jesus. A dinâmica é o contrário. Quando a tempestade vem, você precisa se colocar diante do Senhor. As circunstâncias não abalam nem alteram quem Deus é. Por maior que seja a tempestade circunstanciais que estão apresentando, não se amedronte, querido irmão. Eu sei que é complicado, irmã Maria. Imagina, você falou lá no cafezinho, você tinha até dor, imagina enfiar uma seringa dentro do olho. Tu ficou até arrepiada, né? Mas vai passar por esse negócio aí. Amedronta. Vão abrir o meu pulmão de janeiro. Vão abrir o meu pulmão. Aí deve ser, vão abrir o pulmão de novo. São coisas que nos apavoram, são tempestades das circunstâncias. Não é que a Djalira, não é que a irmã Arminda, não é que a Alice estivesse em pecado, porque a tempestade é da vida. Acontece. Confia em Jesus, no seu poder. Ele está contigo e nós podemos superar. Às vezes a tempestade, ou quase sempre, nos fortalece e nos ajudam. Isso eu quero levar a igreja de Maracanã, isso. Nos ajudam a mergulhar e a construir um nível mais profundo de confiança e relacionamento com Deus. Algumas tempestades Deus permite que aconteça conosco, não todas, para que nós venhamos a ter um melhor relacionamento com Ele. Às vezes as provas que a gente passa é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. As tempestades nos fortalecem, sabia disso? Nos ajudam a andar nesse nível mais profundo, como foi falado no vídeo que eu botei para o pessoal, quando nós falamos do cedro do Líbano. Quanto mais vento bate nele, quanto maior a tempestade, mais ele se aprofunda, mais as suas raízes são fortes. E Deus nos compara ao quê? Exatamente ao cedro do Líbano. Ele quer que diante das dificuldades, diante das tempestades da vida, diante das circunstâncias, nós possamos nos apoderar da promessa de Deus, possamos estar alicerçados no Senhor, sabendo que Cristo é a solução, que esse barco pode afundar, mas Deus está conosco e nos garante, diz Paulo aos Romanos, que nada, ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E às vezes nós, diante das circunstâncias da vida, nós nos desesperamos. Assim como se desesperou aqueles discípulos. Mas eles tiveram a atitude correta de buscar aquele que
que tinha a solução do problema. Segundo ponto que Jesus trabalha no coração dos seus discípulos. Primeiro, para mostrar o seguinte: olha, Pedro, você pode ser um cara bom de pescaria, tu pode ter teus barcos, conhecer tudo, mas existem situações na vida que vocês não têm poder não sobre isso. Eu tenho todo o poder. E às vezes nós somos vaidosos, achamos que com a nossa inteligência, com a nossa psique, com o nosso conhecimento, com os nossos relacionamentos, nós podemos mudar circunstâncias. Deus até usa pessoas para mudar circunstâncias, mas quem usa é Ele. Sempre Ele. Ele é o princípio e o fim. Ele passa a trabalhar na vida daqueles discípulos uma outra tempestade que aqueles discípulos estão vivendo, que é a tempestade emocional que foi falado hoje de manhã aqui. Podemos imaginar, meus irmãos, essa crise caindo sobre a vida daqueles discípulos, que era uma tempestade emocional. Agora, não era mais, no começo eu acho que eles tentavam resolver, já não era mais uma chuva comum, mas eram chuvas torrenciais. Não havia mais esperança de que era uma nuvem passageira. Não, era uma tempestade terrível. A tempestade chegou e com certeza aqueles homens sabiam que não poderiam acabar com ela. Eles sozinhos não poderiam resolver o problema. E às vezes o teu erro, o meu erro, é diante das nossas tempestades emocionais, das nossas crises emocionais, em vez de buscarmos o altar do Senhor, em vez de buscarmos o pé de Cristo, em vez de buscar a comunhão com os irmãos, nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, a nossa solução. E é isso que Jesus está trabalhando aqui. Da mesma forma como nós enfrentamos tempestades como medo, foi falado aqui, apesar da nossa fé, que pode ser grande, às vezes nós nos sentimos impotentes, inúteis, sensação de fracassado. Alguém que já sentiu isso ou só eu? Tem situação que por mais fé que você tenha, você não, pastor, eu pensei que Deus está lá, sabe? Eu não entendo isso, pastor, mas estou impotente. Nada do que eu faço tem utilidade. Está difícil, pastor. Não adianta eu ter amigo influente. Não adianta eu ter dinheiro. Não adianta conhecimento. Nada disso vai reverter a tempestade que aqueles homens estavam passando, que aqueles homens estavam vivendo. A tempestade dentro de nós, as tempestades emocionais, é uma realidade que eu e você precisamos enfrentar. Não tem como fugir. Lembra de manhã? Tem um que para, tem um que corre, né? Tem um que foge. Tem tempestade que não tem como fugir. Ela está ali exatamente para te ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender que quando aqueles homens perceberam, aqueles discípulos, que as suas emoções estavam abaladas, quando eles perceberam que não podiam fazer nada, eles chamam o Mestre, eles chamam o Senhor. Diante das suas tempestades, quem você tem buscado? Diante das circunstâncias, diante das suas tempestades emocionais, a quem nós temos pedido socorro? Aquele que tudo pode, ou a outras coisas, ou outras circunstâncias? Quero te falar nessa noite que Deus não nos abandonou. Deus estava ali
para um lugar melhor para dormir, né? Tanto é que a da Marinha sabe disso, né? Que é aí que fica o motor, ali é que dá mais estabilidade. Mas eu li alguma coisa e falou sobre isso. Não muito, né? Depende do barco. Né? Mas Deus estava ali. O Jesus é o nosso canal direto com o Pai. Precisamos, meus irmãos, diante das nossas dificuldades emocionais, orar, abrir o nosso coração. Precisamos conversar com Deus, falar com Deus sobre as nossas dificuldades, porque Ele quer estar pronto para nos ajudar. Como foi falado hoje para mim, uma pergunta tão óbvia, né? De Jesus para aquele cego: o que queres que eu te faça? Pergunta óbvia. O que queres que eu te faça? Precisamos verbalizar o nosso medo. Precisamos verbalizar as tempestades que eu e você vivemos dentro do nosso coração. A nossa fé pode vacilar, meus irmãos, e é normal. Em tempos de tempestade, em tempos de tribulações, às vezes nós vacilamos. É a nossa natureza. Nós somos pó e cinza. No entanto, Deus nos convida a confiar no milagre dele, a confiar profundamente em Jesus e reconhecer a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Diante daquela tempestade, quando Jesus brada ao vento, quando ele grita com o mar e tudo se acalma, aqueles homens, eles ficam espantados, a ponto de dizer, apavorados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o príncipe da paz, aquele que está pronto diante das nossas tempestades, sejam elas circunstanciais, sejam elas emocionais, de cuidar de mim, de cuidar de você. Ele é o Todo-Poderoso. Nele nós temos soluções. Indo para a conclusão, o que eu aprendo aqui, diante dessa passagem, que mesmo sendo discípulos de Jesus, nós passamos por tempestades. Não é porque nós somos seguidores de Jesus que nós não teremos tempestades em nossa vida. Mas sabe qual é a diferença? É que diante dessa tempestade podemos entender a paz que só Jesus pode dar. Por isso que em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite a quem está passando pela turbulência da vida, seja circunstancial, seja emocional. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu não sei que mar você está atravessando, mas eu sei que Deus quer te dar descanso. Segunda coisa que eu aprendo ao ler esse texto: não entre em pânico. Eu vejo muito isso. Se Deus estiver em silêncio, isso desespera a gente, né? Eu oro, Deus não fala nada, eu não vejo resposta de Deus, parece que Deus se esqueceu de mim. Embora Jesus estivesse dormindo no barco, ele continuava no controle, continua no controle de toda e qualquer situação. Se parece, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, diante das tempestades da vida, se parece que Ele te abandonou, não se preocupe, porque Jesus está bem ali, ao seu lado, te segurando pela mão direita e te livrando de todo mal. Terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem da tempestade: quando passamos por as dificuldades da vida, clame por
ajuda. Estou repetindo a sermão da manhã. Clame por ajuda. Embora seja verdade que os discípulos entram em pânico quando a tempestade começou, eles tiveram fé suficiente para algo mais produtivo. Eles pediram para Jesus ajudá-lo. A preocupação, às vezes, meus irmãos, é uma coisa inútil, que nos paralisa, que nos petrifica. Precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor. Embora, às vezes, nós não venhamos a conseguir, ou não tenhamos exatamente aquilo que queremos. A gente ora pedindo uma coisa e vem outra. Mas saiba disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus sabe que nós precisamos. Às vezes nós somos tão complexos que nem às vezes a gente sabe o que a gente quer. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Estou com vontade de comer um negócio, uma coisa. Aí começa a falar. Alguém já fez isso? O pessoal que está aqui, né? Eu não sei o que é. A gente não se conhece, nem o que a gente quer comer. Mas Deus conhece perfeitamente aquilo que nós necessitamos. Ele às vezes não vai dar aquilo que você quer. Lembre-se disso. Mas Deus dará em Cristo Jesus aquilo que você precisa. É isso que é mais importante. Depois que Jesus acabou com a tempestade, os homens se maravilharam. E às vezes é bom relembrar quantas vezes Jesus nos ajudou. Isso aumenta a nossa fé e faz nós aprendermos a lidar com os problemas futuros. Minha esposa está aqui? Elizabeth? Não. Está com Pedro, né? Eu já tive síndrome do pânico. Alguém já teve isso? É terrível. Eu vivia apavorado, com medo. Eu entrava no ônibus, minha mão começava a suar. Agora eu entendi por quê, né? Porque o coração vai jogar para os grandes músculos, né? Eu tive uma aula, né? Então, né? Eu até fui para a Bia, né? De vez em quando eu subia a algum lugar, né? Eu suava tanto que meus óculos embaçavam. Aí eu tirava o óculos e não enxergava nada. Aí eu botava o óculos e embaçava. Era uma crise só. Mas uma coisa que, diante da dificuldade, que me trazia memória, quando eu tinha que atravessar algum lugar, era eu lembrar. Por isso que a palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Era a promessa de Deus. Eu falava assim comigo mesmo: eu já passei por isso e voltei para casa. Daqui a pouco eu estarei em casa de novo. Diante das tempestades da vida, você possa falar: Jesus, eu sei que tu estás comigo e daqui a pouco vou entrar em paz. Não importam as circunstâncias, não importam as tempestades que nós passamos. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade há 2000 anos atrás, Ele quer acalmar a minha e a sua tempestade. Ele quer que eu e você experimentemos a paz que só Ele pode dar. Descanse no Senhor, confie nele e mais. Ele fará. Vou aprender com os meninos aqui. Meninos, desculpa, né? Estou aprendendo com o Andriego, o pastor Vinícius, fazendo 35 minutos, entendeu? Eu aprendendo com você, né? Vamos orar nessa hora. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, Pai de infinita bondade. Senhor, às vezes, e não poucas vezes, na nossa caminhada, nós passamos tempestades circunstanciais, tempestades emocionais, que nos abalam, Senhor, que às vezes falam, como diz Asaf no Salmo 73, os nossos pés quase que escorregam, Senhor. Mas que nós possamos aprender a confiar em Ti, que nós possamos aprender a clamar pelo nome de Jesus, porque o Senhor é socorro bem presente
no momento da angústia, Senhor. Se há alguém aqui que está passando por um turbilhão emocional na sua vida, passando circunstâncias que fogem ao seu controle, eles possam aprender e entender que nada foge ao controle do Senhor. A sua boa mão e a sua presença estão sobre eles. Senhor Jesus, acalme dentro de nós o nosso mar bravinho. Acalme dentro de nós os ventos, as nossas tempestades. Diga, Senhor, para mim, para minha alma, de que você está com medo, que o Senhor possa repreender tudo aquilo que não vem do Senhor, e que nós possamos sossegar e descansar na sua provisão, na sua proteção e na sua condução. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém.